conta de que tem um tempo, né? Exato! Um tempo limitado. É. Então, quando a gente olha e fala assim, faltam só, talvez o quê? 40 anos? Uhum. E 40 anos é pouca coisa. É, para tantos sonhos pra e tantos desafios. Exatamente. E aí a gente começou assim, tá, então o que a gente quer fazer assim como Excelente. O principal da nossa vida? Focar, né? Fala, minha gente, bem-vindos ao Júnior na Lata. Hoje temos um episódio especial. Esse episódio foi gravado na DunaMisCon de 2024. Inclusive, queria agradecer o PowerPlay, que foi quem viabilizou todas essas gravações que nós tivemos. E esse episódio de hoje eu fiz com a Ana Paula Valadão, então eu creio que o senhor vai falar muito com você. Também te lembrando que as inscrições para a DunaMisCon 2025 estão abertas. Então a gente tem o link aqui embaixo, você já pode se inscrever para esse ano. E hoje é uma palhinha do que aconteceu no ano passado para você já ficar com vontade e um gostinho de quero mais. Então, se conecta aqui. Para de fazer outras coisas para você prestar atenção, porque esse é um episódio rico de conteúdo e a Ana Paula compartilha muito sobre família, legado. Então eu oro para que Deus te abençoe durante essa conversa e depois não esquece de compartilhar com a gente o que Deus falou com você. E hoje eu estou aqui com a honra de poder conversar com ninguém mais, nada menos do que Ana Paula Valadão. Ei, e eu com a Júnia, meu Deus, que delícia estar pertinho de você. Não, uma alegria. Ana Paula, obrigada por ter vindo, estar aqui na DunaMisCon com a gente. Amém. Representar, trazer algo daquilo tudo que você tem vivido com Deus há tantos anos. Amém. E, assim, eu posso dizer que a minha vida foi muito transformada através da sua vida. Então, eu chego mais perto de Deus. Só de chegar perto de você, você saindo do palco ali hoje, eu te abracei, eu comecei a chorar. Foi um momento tão bom, né? Eu tava sentindo, assim, um momento ali de precisar de chorar também. Porque, às vezes, a gente entrega o recado que o Senhor nos confia, né? Quando a gente termina, a gente respira fundo e fala... Ufa, eu acho que eu consegui ser fiel àquilo que ele me pediu. E às vezes, como eu fiz hoje, né? Não são palavras muito leves. Então aquilo estremece a gente, né? Treme as pernas. Então ali eu senti naquele momento um alívio muito grande ao te abraçar e a gente chorar junto. Foi bom, obrigada. Não, mas é porque, até falando da sua mensagem, né? Que foi muito impactante, mexeu muito comigo. O que você carrega, essa graça, até você falou palavras talvez não tão fáceis de se falar, mas pra gente caiu de uma forma tão amorosa e tão cheia da graça de Deus, que foi isso que eu senti ali, aquela presença do amor de Deus. Amém. E confrontando onde a gente tá, né? Confrontando o lugar que a gente às vezes fica e não percebe. Sim. Então você carrega muito, muito disso e é uma alegria poder estar junto e uma honra poder Eu acho que eu aqui. já também estou me sentindo, e sou mesmo uma mãe, né? Para muitos dessa geração. Muitos, hoje, na outra sessão em que eu liderei com cânticos, que alegria ver tanta criança diante do trono grande agora, né? Todo mundo cresceu cantando, ouvindo, sendo ninado. Muitos vieram me falar, deixa eu tirar uma foto com você para minha mãe. Ai, que então, lindo. assim, eu acho que esse momento, né, na minha vida de envelhecer é muito gostoso, né? De colher frutos de coisas que eu semeei lá atrás na vida das pessoas, quando elas ainda estavam tão pequenas. E hoje essa geração, né, que foi alimentada com esses louvores, com os eventos que o Diante do Trono fez, tá dando frutos e frutos saborosos, né? Mesmo assim, a gente ainda tem uma multidão que nunca entendeu, né, o que é que as gerações anteriores abriram e fizeram. E eu senti a responsabilidade mesmo de falar como a filhos. Então, é claro, eram palavras chamando essa geração à responsabilidade da sua vez, do seu turno, mas com muito amor, isso com certeza. Amor, até porque eu comecei, eu era uma menina como eles. Deus usou uma menina de 19, 20 anos para começar um movimento que todo mundo diz que marcou, que mudou, que foi um divisor de águas, né? Eu vendo hoje esse lugar aqui, pulando igual pipoca na presença do Senhor, eu me emocionei. Por quê? Porque quando eu era da idade deles, não existia essa liberdade. Né? Eu me lembro de compor canções intencionalmente para ensinar, né? Ensinar o que já estava na Bíblia, mas que às vezes as pessoas vão vivendo de tantas doutrinas humanas e a religiosidade às vezes vai paralisando a gente.
Então, o Salmo 150, né, já resume tudo, né? Termina com louve, todo ser que respira louve ao Senhor. Mas a gente não tinha, tá escrito lá, louve a Deus com dança, mas não tinha dança. Louve a Deus de todas as formas, mas a gente não tinha essa expressão. Então, hoje, ver assim, muitos passos já conquistados e que essa geração está desfrutando, me emociona muito, porque, querendo ou não, né, são 26 anos de ministério, que vai completar agora em janeiro, e exatamente a janela de maior crescimento evangélico no Brasil. Sim. Então é um privilégio, mas eu quero dizer para esses jovens, gente, acorda, é a vez de vocês, vamos levar isso além. Inclusive, você falou, né, que você colheu daquilo que os seus pais tinham semeado, que eles tinham colocado ali no solo, investido. E agora eu vejo você é uma pessoa jovem, mas tem esse papel de mãe mesmo. Eu vejo como uma mãe para essa nação. Amém. Uma mãe para muitos, mesmo ainda jovem. E você chamando a gente para assumir. Você falou, o nosso teto vai ser o chão de vocês, né? Vocês vão pisar naquilo que nós... que foi o máximo que a gente alcançou. O máximo que eu alcancei, exato. E você chamou, eu acho que até... Se você puder expandir um pouquinho mais essa sua chamada de responsabilidade, sabe? Sabe, pro pessoal aqui, porque que estava até alinhado com algumas coisas que eu trouxe na manhã. Impressionante, o mesmo espírito, né? O Theo também, quando ele abriu antes de mim, ele falou coisas tão assim, na mesma direção, né? E logo depois eu trouxe. Então, assim, como o Senhor é que está guiando, né? Vocês, como sempre. Isso me alegra demais. Amém. Eu acho, Júnia, que a gente sempre avança a partir de onde os nossos pais nos trouxeram. Sim. Né? Desde o DNA que a gente carrega, né? Não veio do nada, vem 50% de um pai, de uma mãe, e a partir daquilo ali, a gente também tem as nossas escolhas e nossos hábitos, mas a gente é feito de uma origem. Sim. Né? Então, o que eu agora vou gerar meus filhos? Então, o que eu vou deixar para eles, né? De exemplo, de estilo de vida, de finanças, né? Todo mundo quer construir uma estabilidade financeira para dar boas oportunidades para os seus filhos. E no espiritual, né? Que legado também nós vamos deixar para os nossos filhos e para a geração deles. Então, essa consciência de que você não vive para si, sim, e de que você tem que lidar com o que você recebeu e preparar o que você vai deixar, é muito importante. Porque tem muitas pessoas vivendo a vida sem intencionalidade, sem entender, sabe, como é precioso você, por exemplo, tá na hora de casar, procurar um cônjuge, né? Você fazer algo com santidade, sabe, com o temor do Senhor. Sim. Você casar certo, casar bem, aí casou, vamos trabalhar juntos aqui nesse relacionamento para que nossa família seja uma bomba contra o inferno. Amém. Nosso casamento, né? Tem até uma frase de Martinho Lutero, né? Que o inferno não teme nada mais do que ele teme um casamento com propósito. Uau. Né? Uau. E ele casou com a Catarina Vambora, né? Então, ele também disse que nada ensinou mais a vida espiritual para ele do que o casamento, né? Porque temos os nossos desafios. Então, esses jovens, sabe, viverem a vida, a escolha profissional, a minha vocação, quando eu fizer meu dinheiro, né, fazer tudo com essa consciência do que nós ouvimos agora também do Vichal, né, de reino, de sacerdócio, de expansão do governo do Senhor, de ser esses agentes mesmo de transformação do mundo, traz um sentido para a vida que faz parte de mim desde muito cedo. E assim, às vezes eu me frustro. Porque tem tanta coisa também que a gente achou que já estava estabelecida e que ainda não está. Às vezes eu vejo alguns jovens, gerações, líderes cometendo os mesmos erros que a gente. Será que é porque a gente não falou tanto quanto deveria? Né? Então hoje assim, queimou muito forte no meu coração falar o que eu falei. E eu espero mesmo que vocês e esses mais novos ainda que estão aqui não fiquem travados em coisas que a gente lutou tanto para romper. Sim. Mas que vocês avancem e possam conquistar muito mais. Amém. Vocês têm as ferramentas que nós não tínhamos. Né? A grande comissão hoje está mais perto de ser cumprida do que antes. Porque até a internet está na floresta amazônica alcançando
cento e poucas tribos que ainda não tem uma Bíblia. Você não precisa nem imprimir mais uma Bíblia. Você, né, manda lá um aplicativo da Bíblia. Eu não sei. Eu sei que existem formas hoje de cumprir o propósito de Deus na Terra que não existiam antes. E eu quero incentivar, eu quero mover vocês a sonharem. Eu, como menina, não tinha predecessores que eu pudesse olhar e falar, isso que eu quero fazer. Foi algo realmente muito novo e que vocês possam fazer algo que nunca foi feito, que vocês possam também serem ousados e acreditarem que Deus até precisa dos jovens. Precisa. Porque eu, por exemplo, aos 49, já estou assim com umas cicatrizes, umas marcas, né? Eu já começo a pensar muito antes de fazer alguma coisa, né? Mas o jovem, ele tem esse ímpeto, o jovem tem essa ousadia dada por Deus para mover o mundo. E eu cheguei aqui para dizer, olha, não acabei, mas eu fiz a minha parte. Quero ver vocês indo adiante. A gente, recentemente, né, na nossa família, a minha sogra foi promovida, foi estar com o Senhor. Sim. E moveu muito, assim, os nossos corações e mexeu muito em como a gente vivia os nossos dias. Uau. Meu marido, ele começou, não de uma forma negativa, mas ele começou uma contagem regressiva. Porque você se dá conta de que tem um tempo, né? Exato. Um tempo limitado. Então, quando a gente olha e fala assim, faltam só, talvez o quê? 40 anos? E 40 anos é pouca coisa. Para tantos sonhos e tantos desafios. Exatamente. E aí a gente começou assim, então o que a gente quer fazer assim como o principal da nossa vida? Focar, né? E aí, tudo que está de acordo com isso é o que a gente vai investir. As outras coisas a gente vai delegar para que outras pessoas venham fazer, mas a gente sendo movido para esse propósito. E eu acho que às vezes... né? Mas eu acho que às vezes falta... Não sei se você concorda com isso, mas falta um entendimento do propósito específico. Eu falo isso porque, às vezes, aconselhando pessoas, eu ouço a frase assim, não, qual que é o propósito da sua vida, ou o chamado que você tem? Pregar, fazer Jesus conhecido. Não, tudo bem. Isso é para todo mundo, né? A grande comissão de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas como é que especificamente, na particularidade de como ele te fez, como que ele vai fazer isso através da sua vida? Sim. E a gente tem que entrar nesse lugar de ouvir a voz de Deus específica, mas ouvir a voz de Deus não separado de um líder ou de conselho de sábios, né? A multidão dos sábios ali trazendo direção pra gente também. Mas a gente também olhar e falar assim, se Deus falou isso, então eu vou agarrar nisso até o fim. Amém. Até o fim, porque às vezes eu acho que vem muitos projetos, muitas distrações. distrações. E eu acredito que algo também que ajuda um jovem, né, que está aí começando a buscar esse propósito, esse rumo para a sua vida, para suas escolhas, né, é o autoconhecimento. E hoje existem tantas ferramentas, sabe, de personalidade, de os pontos fortes, que o Instituto Gallup é um dos testes e programas que eu mais gosto para o autoconhecimento, porque não são só 4 tipos, são 32 pontos fortes. Tem até para crianças. Você pode criar filhos com os pontos fortes. Eu li O Poder das Mulheres Fortes, mulheres que por volta assim, de 40, na meia-idade, deram uma guinada na sua vida e investiram nos seus pontos fortes. E deixaram de ser profissionais medíocres e se tornaram grandes cases de sucesso. Tem o casamento baseado nos pontos fortes. Sim. Então, assim, são coisas até que eu não tinha, mas eu acertei, graças a Deus. Por quê? Perdão, tô recuperando de uma bronquite. Mas o que eu vejo, né? Muitas pessoas não conhecem o design de Deus para elas. E geralmente o propósito de Deus, o que ele espera de você, está atrelado àquilo que ele já te confiou. Sim. E é muito interessante que, né, aos olhos do Pai, né, ele te planejou cada detalhe, um toque de amor. Ele me deu uma voz que eu cantava afinado, bonito, gostava de cantar desde criança, né? Passava o dia cantando e tô cantando até hoje. Falava que era uma tagarela. Amava escrever, que na aula chamava composição. Não sabia terminar a história. Virava páginas e páginas de histórias. Criatividade já era muita criatividade. Né? Então,
você olha para sua infância, você olha para antes, né, de outros traumas que vieram tolir, intimidar cada um de nós. Olha para o que você mais gostava de fazer. Sim. Sabe? Porque ali você vai encontrar as marcas, as pegadas, as dicas de que você foi feito para isso. E se você entender que, como você citou, a grande comissão de Jesus é para todos, mas qual é o meu papel na grande comissão? Exatamente. Né? Então, você é uma pessoa que é um ótimo vendedor ou um empreendedor, tem muitas ideias e ama arriscar, é ousado, né? Você talvez vai ser um grande financiador da grande comissão. Né? Ou você vai criar produtos que vão levar a grande comissão neles, testemunhando com roupas, com xícaras, sei lá. As pessoas podem ter tantas ideias e usar os seus dons, os seus talentos, a sua escolha profissional, com quem você vai se casar, tudo encaixadinho dentro desse propósito. Então, eu não tenho que dar uma guinada, porque eu acho que eu acertei desde o primeiro. Que bom, né? Mas tem gente assim, meio perdido na vida e fala, ai, o que esse diploma serve para mim? Então, já que esses jovens estão aqui nos ouvindo, né? Façam tudo intencionalmente nessa direção do propósito. E tudo que a gente tem que fazer para Deus, servindo a Deus e não para homens. E quando a gente muda isso, a gente tira comparação, a gente tira competição, a gente tira o olho de, sei lá, o chamado do outro brilha mais, é mais interessante. Não, é tudo pro Senhor, tudo para honra e glória dele, né? Ajuda até, eu acho que nas decepções, né? Porque quantas pessoas se doaram, fizeram, aí de repente acontece alguma situação, aí, nunca mais eu vou me doar assim. Pelo contrário, a gente não fez para homens. Nunca fizemos para homens, né? Para o Senhor sempre. Sempre. E Ele é justo, Ele não fica sem nos dar o galardão, né? É verdade. Ele é um Deus de recompensa. Isso que é lindo. A gente não faz pela recompensa, mas Ele é um Deus de recompensas. Especialmente no céu, mas há também recompensas na terra, né? Que nós vemos, que nós colhemos daquilo que nós investimos e semeamos. E acho que uma coisa que a gente podia talvez trazer para o pessoal que está ouvindo, algumas formas mais tangíveis para eles entenderem de como permanecer. Porque eu acho que ouvir, talvez, e ter ideias, eles até consigam, mas como que nesse processo a gente permanece? Porque eu vou começar fazendo um ponto aqui, que eu acho que a gente perdeu o entendimento do valor do sacrifício. Do privilégio do sacrifício, né? Do privilégio do sofrer por Cristo. Hoje em dia se olha para sofrer como algo muito negativo, mas quando se sofre por Cristo é um grande privilégio. E eu acho que isso, pelo menos na minha vida, meu pai sempre falou muito de, minha filha, esse é o ônus de todo bônus que você vai ter. Minha filha, você tem que ter mais resiliência. E isso foi colocando algo em mim. Então, o sacrifício é parte do processo. E se eu passar pelos sacrifícios, pelo menos eu olho para a minha vida, eu fico muito mais forte, muito mais apaixonada pela missão que Deus confiou nas minhas mãos, muito mais apaixonada pelo meu casamento, que nós nos sacrificamos pelos nossos casamentos, pelas nossas famílias. Temos que superar tantas coisas, escolher tantas renúncias. Aí quando você olha aquelas bochechas, aqueles dentinhos sorrindo pra você, você fala, ai, vale tudo. E quando você olha o seu filho liderando louvor com você. Eu falei, né, pra você que foi uma das coisas mais impactantes. Uma coisa que você não pregou, que você não falou, mas o teu filho lá mostra... Quantos anos ele tá agora? 18. Acabou de sair da high school, tá no seminário e tá falando que ano que vem, depois que ele terminar esse ano lá no CFNI no básico, ele falou, mamãe, eu quero vir pra Dunamis Farm. Venha que a gente vai acolher. Se eu pudesse, eu já deixava ele aqui com vocês já. Mas o pai dele falou que ele conversou com o Gustavo no telefone. Papai, eu quero vir pra Dunamis, Gustavo. Então então você vai terminar o que você começou. Nossa, tá vendo esse ensinamento que a gente precisa muito, né? Fechar a gaveta que você abriu. Isso! Terminar o ciclo que você começou. Arrumar a cama todo dia de manhã. Vamos falar de resiliência. Começa dentro de casa. Começa, né? Ele tá morando agora num apartamento são 6 rapazes. Ele fala, mamãe, muito obrigada pelo que você me ensinou.
Porque às vezes os pais, eles estão sendo mais avós do que pais, né? É verdade, é verdade. E não colocam limites, não chamam as crianças para participarem, né, do bem-estar ali, da organização. Então, assim, não é que a gente não vai deixar bagunçar. Eu sempre falei, pode brincar, fazer cabaninha na sala, pode fazer o que quiser, mas depois guarda tudo. Isso. Né? Então, assim, eu acho que desde pequenos, você falou do seu pai, são coisas que nós temos que ir ensinando mesmo. Né? Ai, mas eu não quero, a vida não é feita só do que a gente quer. Né? Então, principalmente depois, quando fica mais sério, né, na vida, né, começa a liderar a si mesmo, liderar seu tempo, liderar seus recursos, suas escolhas, né? Esses jovens têm que saber que vão surgir situações para tentar desistir. Sim. Ainda mais quando o Senhor te chama para estar à frente de algo que exige fé, que exige, né, um salto da fé, como Bonhoeffer descreveu, né, que é muito difícil você dar esse salto. Parece o Indiana Jones, não sei se vocês já viram esse clássico, né, que agora já virou um clássico, né? Quando ele tá para atravessar aquele abismo e ele, né, lembra dessa dica do salto da fé, então ele faz assim com o pé e quando ele pisa tinha um caminho ali, com uma ilusão de ótica, estava escondido. Então, a vida com o Senhor vai ser sempre assim. O bom, gente, é que é uma grande aventura viver para Jesus. E a gente sempre vai ser levado de novo a esses lugares, de depender, de ter que pisar onde você não enxerga. Sim. E o chão vai aparecer para você, né? De você ouvir, aprender a ouvir a voz de Deus, obedecer. E nessas horas de será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? O medo a gente vem se enfrentando. É verdade. E a resiliência vem, né? Conforme... Passo a passo, insistindo um pouco mais. Quando você acha que não vai dar conta, insistindo um pouco mais, né? Como é que é aquele filme da... Acho que adora. Fala, continue a nadar, continue a nadar. É por aí. A vida é assim, eu tô assim até hoje. Nos novos desafios de fé que o Senhor me dá. E às vezes eu acho que não vou dar conta, acho que não vou conseguir. Mas a gente avança, a gente insiste. Se Ele falou, vai acontecer. É isso. A gente tá chegando aqui, né, no fim do nosso podcast. A próxima já sessão dá pra ouvir começar. O barulho do countdown. Mas se você... Eu sei que você já deu vários conselhos. Mas se você pudesse ou resumir, ou talvez trazer o que você considera, assim, dos 2, 3 mais importantes, que é o que você falaria pros seus filhos, pro pessoal hoje que vai pegar esse bastão. Tá. Então, nesse processo de uma transição que tá acontecendo, o que você falaria? Construam uma família. Não existe nada mais importante que nós possamos fazer para o propósito de Deus na Terra. Não existem discípulos mais próximos de nós do que os nossos próprios filhos. Não existe um discipulado mais poderoso e transformador do que o casamento. Então, façam família. E claro, casem-se no Senhor. Né? Vale a pena. Eu namorei 1 ano e 11 meses em santidade, né? Com muito beijo gostoso, mas em santidade. E assim, com a bênção dos nossos pais, né? E enfrentamos situações do nosso casamento, de ajustes, de aprender a se comunicar e tudo. Tivemos filhos, eu tenho 2 milagres, que eu não podia ter filhos. E eu posso dizer, né, que eu já estive diante de multidões aqui em São Paulo mesmo, foram 2 milhões de pessoas no Campo de Marte. Mas gente. nada é melhor do que Jesus e a nossa casa, a nossa família. Eu não consigo imaginar o vazio de uma vida só pro dinheiro ou pra fama, ou até pra igreja, porque tem lugares, tem casos, né? Eu conheço casos bem próximos em que até a igreja, a instituição, não a igreja gloriosa do Senhor, mas estruturas, né? Ficaram mais importantes do que a família. Mais importante do que o sangue que corre nas nossas veias. Então, assim, cuidem e construam a sua família. É o melhor que você pode fazer para a glória de Deus na Terra. E eu vejo que há
Deus está movendo isso, né? Essa restauração a partir da família. A família, ela não é o centro de tudo. Deus é o centro de tudo, mas Ele constitui família. E quando a gente olha para o céu, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E é uma Espírito noiva Santo que vai casar com o filho, vai ter uma festa de casamento. Exatamente, é tudo. Todos os irmãos em tudo Cristo. Em família. Ele veio como o único para subir como primeiro. Então é tão poderoso isso que ele faz através de família, e até quando a gente olha para a igreja de Cristo, a gente encontra família espiritual também, né? Família verdade. Da fé. Então ele precisa disso, essa restauração. E eu vejo tantas pessoas sendo tocadas. Homens se posicionando como homens, Amém. Mulheres voltando a ter desejo de ter filhos. Amém. Vendo que filho é uma bênção e nunca vai te impedir. Você gostou de ter filho, né? Eu gostei muito. Olha, assim com 4 eu continuo vivendo. Gente, linda, maravilhosa, meu Deus, que bênção! Mas filhos são uma bênção. Uma bênção. Eles são realmente as flechas que o Senhor coloca na nossa aljava. Sim. E o lugar que eles podem alcançar, se a gente fizer aquilo tudo bem feitinho, sabe? Sim. Moldar direitinho as flechas, eles vão tão mais longe, né? Vão tão mais longe. E assim, a nossa dica, né, para as mulheres que estão nos ouvindo, as moças que um dia vão ser esposas, vão ser mães. Você até me perguntou, como é que eu faço para os meus filhos? Como é que eu faço? Porque pra você que não tá assim, igual o Isaac. Um filho aqui falando, não, porque minha mãe, que palavra maravilhosa. E olha pra ela, olha que mulher linda, maravilhosa. Mas que eu falei, gente, me ensina. Eu tenho certeza que eu já te conheço, tem livro e tudo, eu te admiro. É muito simples. Se cada um cumprir o seu papel, né? Não tem erro. E o nosso papel como mulher é edificar esse homem. É isso. E se os nossos filhos tiverem o melhor pai que eles poderiam ter, que é o nosso marido edificado por nós, essa figura do pai, ela é tão relevante, tão importante, que o fruto não vai cair longe do pé. Então, se as mulheres concentrarem-se em serem boas esposas, Deus vai cuidar dos seus filhos. Amém, é isso. E é claro, a gente infelizmente tem exceções de crises, de pessoas que sofrem outros tipos, né, de situações. E Deus também é um Deus de restauração, Deus é um Deus de segundas chances. E o que eu também amo na construção de uma família é que você pode quebrar ciclos geracionais. É isso. Né? Então não tenham medo de se casar, de ter filhos no Senhor, de quebrar coisas que você não queria viver de novo, que você viu na sua família de origem. E vivam com um propósito, e esse é o principal. Amém. Obrigada, Júlia. Acho que é isso. Muito obrigada por toda a sua sabedoria. E mais do que a sua sabedoria, a unção que você carrega, que a sua unção fala muito mais e destrava muita coisa dentro da gente. Então, até sinto muito a presença de Deus, sabe? Amém. Então, eu sei que muitas pessoas estão sendo tocadas e transformadas por causa da sua presença aqui. E a sua presença, ela carrega aquilo que você lutou no secreto. Amém. É inegável ver o fruto daquilo que você lutou por tantos anos. Então, muito obrigada por tudo. E eu que te agradeço. Ai, que você alegria, não que sabe honra. quando a gente vai envelhecendo, a alegria de ver jovens líderes santos ao Senhor como vocês. Né, ouvindo nos bastidores algumas histórias, né, de como vocês lidam com o dinheiro no ministério, né, como vocês têm lidado com o holofote que o Senhor tem dado a vocês. Isso tudo assim, eu tô saindo daqui transbordando de alegria. Parabéns. Não tenho dúvidas que ainda vou continuar me orgulhando de vocês por muitos e muitos anos. E eu falo isso em nome de todos os pais e mães da Igreja do Senhor no Brasil. Somos assim, muito aliviados de ver vocês, viu? Contem com a gente vai pegar esse bastão, vamos passar esse bastão e vamos correr. Vamos. Com uma conduta digna do nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Bom, mas é isso, gente. Muito obrigada por terem estado com a gente. Mais uma vez eu quero falar Power Play, que é Dunamis Hangout, Positivamente e Hub Podcast juntos, e também os nossos patrocinadores super especiais, Avivá, Destra e Sobrancelhas. Eu quero ir lá na sobrancelha. Não é? Acho que a gente vai precisar. Inclusive, eu soube que tem um presente. Falaram que tinha um presente pra gente. Ainda bem que você falou. Meu Deus! Será que eu vou ganhar uma sobrancelha? Muito obrigada. Depois a gente dá uma olhadinha aqui. E é pra mim só? Ou é pra nós duas? É pra você. Não, eu compartilho com você. Eu faço uma e você faz a outra. Pra gente andar junto pra compensar. Olha, é produtinho. Produtos. De limpar, lavar o rosto.
Tinha um pra Por cada. favor, Pronto, né, não vamos ter que gente? sair uma com Ai, que sobrancelha legal. separada da outra. Ai, e o devocional, que Tem devocional lindo. também. Gente, eu amo Demais. esse mover de devocional. Devocional Todo do mundo tá empreendedor. lançando devocional. É Deus chamando o povo pra ir pro secreto, gente. Amém, é Aí isso. você tem que escrever Mas seu continua próprio lendo a devocional. Bíblia, não vai hein? ficar só no devocional dos outros. Isso mesmo. E ler a Bíblia, não esquece disso. Obrigada, amor. Então é isso, eu vou orar pra gente fechar, mas Amém. muito obrigada mesmo, foi tão especial, espero que vocês tenham sido abençoados também. Senhor, obrigada por tudo aquilo que o Senhor fez aqui, obrigada porque são coisas que a gente não consegue nem ver com os nossos próprios olhos, mas sabemos que o Teu Espírito nos moveu nossa mente, moveu nossos corações, e eu peço que cada palavra que veio aqui do reino dos céus, Senhor, venha cair em solo fértil e dê muitos frutos na vida dessas pessoas, e que nós vejamos uma geração se levantando, uma geração ética, uma geração íntegra, uma geração correta diante do Senhor, uma geração que entende o que é carregar o nome de Jesus Cristo, e uma geração que vai correr até o fim, custe o que custar, Senhor, para que o Seu reino venha ser estabelecido aqui na terra. Em nome de Jesus eu oro e abençoo cada um de vocês. Amém.